Hoje começa o primeiro vídeo do meu canal. Queria estar agradecendo a vocês desde já. Esse aqui vai ser um canal com o intuito de você conseguir não só absorver conhecimento, mas que você possa também avançar. Independente da situação que você está, independente do que você se encontra hoje, você entender realmente quem você é, entender quem Deus é, entender o seu propósito, entender o seu objetivo, entender o porquê você está aqui, onde você está e o porquê você está vivendo o que você está vivendo. Então, eu quero dizer para vocês que esse é o primeiro de muitos vídeos. É ser incrível essa jornada nossa. Sei que muitas pessoas vão estar ali sendo desbloqueadas, vão ser pessoas que vão estar ali mudando a sua realidade, mudando a forma de ver as coisas, e isso é o que vai trazer realmente uma felicidade enorme no meu coração. Ver vidas transformadas, ver pessoas com propósitos ativados e conseguir melhorar em todas as áreas da nossa vida. E esse primeiro vídeo é um vídeo mais de apresentação. Meu nome é Sandro Davi, eu tenho atualmente 20 anos de idade, faço 21 agora, dia 31 de janeiro. E eu quero prosperar, eu quero avançar, quero crescer. Eu tenho uma mentalidade do reino, sou cristão, então para mim a minha única coisa é Deus, é o propósito dele, é o que ele quer para minha vida. E com isso eu entendo que todo bloqueio tem a ver com um propósito. Então tudo aquilo que você já viveu antes, tudo aquilo que já aconteceu no seu passado, quando você consegue ter essa consciência de, o que aconteceu no meu passado, o que é que eu vou fazer na minha vida, é porque lá atrás existem coisas que aconteceu com você que fizeram com que você gerasse alguns traumas, bloqueios, e fizeram você acreditar em muitas coisas que você não é. Mas quando você entende que esse bloqueio, esse trauma tem a ver com o seu futuro, tem a ver com aquilo que você é, você vai conseguir realmente mudar a sua perspectiva em relação a esse bloqueio. Então, todo bloqueio tem a ver, sim, com o seu propósito. Então, se você já teve bloqueio de aprendizado, seu propósito é ensinar outras pessoas. Se você teve muito medo, seu propósito é encorajar outras pessoas, o seu propósito é mover essas pessoas através do encorajamento. Se você se sente muito sozinho, sabe, você se sentia muito solitário, não se preocupe, o seu propósito é ter muitas pessoas ao seu lado, é você fazer diferença também na vida dessas pessoas. E se você hoje está numa situação péssima, não esqueça, seu propósito é governar, é estar numa situação muito melhor. A nossa situação, ela não tem a ver com o que a gente pode fazer agora, ela já está, ela já é a realidade. Mas o que tem hoje nas suas mãos é a decisão, é o que você pode fazer para mudar justamente a sua situação, a situação que você está. E aí tem que falar de mentalidade, tem que falar sobre como é que começa, né? O ser humano, ele é formado por espírito, alma, corpo. O espírito é como se fosse a estrada, é a direção que você tem. A alma é o piloto, então você pode estar na melhor estrada, na melhor. Mas se o piloto não for um piloto que tem consciência, sabe para onde vai, não adianta também muitas das vezes a estrada. Ou você vai passar por muito mais problemas, né, do que você poderia estar evitando e passando muito mais simplicidade. Vai ser fácil? Não, vai ser difícil. Mas entender que existe a estrada, existe o piloto e existe o carro, ou seja, existe o corpo, existe aquilo que te move aqui nessa terra, que te ajuda a cumprir esse propósito, ok? Então, tendo em vista isso, nós já temos o espírito. Então, o humano, ele foi feito para o quê? Para glorificar a Deus. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que fomos criados para a glória dele. Se a natureza foi criada por ele, e na palavra diz que a natureza reflete a glória de Deus, significa que tudo que Deus fez é para refletir a glória dele. E cada coisa que Deus fez tem algo específico, tem propósitos específicos para cada uma das pessoas, assim como uma macieira não tem o mesmo propósito de uma laranjeira, por exemplo. Então cada uma tem um propósito muito específico. Entendendo isso, vamos para o segundo ponto, que é a mentalidade. Entendendo que eu já tenho um propósito, entendendo que eu nasci para glorificar e dominar sobre todas as coisas aqui na Terra, vamos para o segundo propósito, que é eu entender qual é a minha mentalidade e buscar mudar essa minha mentalidade. Então, hoje você pode estar passando por um momento muito difícil e hoje talvez você esteja na estrada correta.
ou talvez não, mas a depender do que você hoje é e do que você acredita realmente do que existe, você está na estrada correta. Você acredita em Deus, você tem fé, você é cristão, você segue realmente a Cristo, você não honra só de lábios, mas de boca. É difícil, mas você está na caminhada. Mas o que vai mudar essa caminhada para fazer ela ser mais simples, para fazer com que você consiga atravessar isso, é a mentalidade. Então, por isso, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Então, transformando a nossa mente, nós conseguimos alcançar essa estrada, conseguimos passar por ela em direção, em rumo ao nosso propósito. E aí entra um ponto muito importante, que nessa geração foi esquecido, creio que até por mim. Eu nunca gostei muito de estudar na escola, e eu creio que essa mentalidade, de certa forma, foi colocada na minha cabeça de que uma pessoa que estuda, por exemplo, talvez ela não tenha o mesmo resultado do que uma pessoa que empreende ou que ganha muito dinheiro, mas aí que está o ponto, né? Hoje, para você poder ganhar, né, fazer muito dinheiro, você precisa ter um intelecto bom nessa área, você precisa estudar dessa área. Você às vezes pode não gostar de um português, de uma matemática, de história, uma geografia, de ciências, das atividades normais, mas do que adianta você não gostar dessas e nem estudar as outras? Então tudo definido pelo seu modelo mental. Às vezes você fala, se eu tiver dinheiro, se eu tiver isso, eu faço, mas se você não faz hoje, não significa que quando você tiver, você vai fazer, porque o seu modelo mental já diz sobre isso. Então, você entendendo isso, você consegue melhorar. Então, se o seu objetivo hoje é, quero ganhar dinheiro, cara, entenda, você pode estudar sobre dinheiro, estudar sobre patrimônio, estudar sobre empreendimentos, e a mesma forma que você estudava no colégio, ali passando pelo primário até o ensino médio, você também vai ter que passar por um processo de estudo para entender aquilo que você está querendo fazer. Então, assim é na vida financeira, assim é na vida emocional, assim é na vida espiritual. Precisa ter uma preparação. E isso, eu admito, foi esquecido por mim. Tenho 20 anos, mas foi esquecido. Eu pensei que, poxa, dava para conseguir de todo jeito, de toda forma. Porém, isso não é verdade, pessoal. A gente não consegue viver uma vida de todo jeito, de toda forma. A gente não consegue estar nesse mundo sem intelecto. E isso se dá se você perceber que talvez o seu tataravô, seu bisavô, ele não teve tanta oportunidade de estudo como você. E talvez ele não chegou tão longe. Mas hoje você tem oportunidades que ele não teve e você pode chegar muito mais longe. Então, não quer dizer que, poxa, você escolheu um caminho do estudo em vez de, não, prefiro fazer dinheiro, e você esquecer do estudo, não é coerente. Então, você precisa continuar estudando. Então, o que treina o seu intelecto, o que faz a renovação da mente, é justamente você estudar o assunto, é você se preparar, é você entender aquilo que você está fazendo. Então, o segundo ponto seria esse, a renovação da mente, de você estar ali sempre estudando, adquirindo conhecimento. E a mente, quando adquire conhecimento, ela começa a se posicionar de uma forma diferente, se portar de uma forma diferente, de forma que você consegue ali estar de acordo com a estrada e consegue colocar em ordem as outras coisas na sua vida. Lembra que nós temos 12 áreas. Temos a área física, que é o nosso corpo, a nossa saúde, temos a área financeira, temos a área emocional, certo? Temos a área espiritual, temos a área de relacionamentos, tem uma área de relação amorosa, tem a área de finanças, tem múltiplas áreas da nossa vida. Então, temos que entender que a gente tem que, por ter muitas múltiplas áreas, nós temos que estar ali de acordo com elas e renovando elas, entendendo elas e treinando elas a cada dia melhor. Indo para o lado mais lógico, que é o terceiro ponto que eu quero falar, que é o corpo. Então, a gente falou de dois, espírito e mente. Vamos para o terceiro ponto, que é o corpo. O corpo hoje, ele é lógico. O corpo não gasta energia à toa, o corpo ele sabe até onde ele pode ir, ele tem um limite, ele tem que descansar, ele tem que desopilar muitas das vezes. Então, o corpo ele é lógico, o mundo é lógico, os materiais que nós temos aqui são lógicos, são feitos de alguma forma. Entendendo essa parte do corpo, o que eu quero explicar para vocês é que tudo existe uma lógica. Então, qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, se você entender a lógica do corpo, que aí já tem acesso a isso, nós conseguimos alcançar o que queremos. Então, hoje, se você conseguir fazer algo durante 66 dias, sem interromper, fazendo ali 2 horas por dia, tenha certeza, aquele algo que você está fazendo, você vai se tornar um especialista, ou muitas vezes melhor. Aquilo vai virar um hábito.
Então, hoje, na ciência, diz que você precisa de 10 mil horas para se tornar bom em algo. 10 mil horas fazendo algo, você se torna bom naquele mesmo algo. Então, se 10 mil horas eu consigo, é só eu realmente dividir essas 10 mil horas em tantos anos, em tantas semanas, em tantos meses. Eu estou lendo um livro, A Única Coisa, e indico muito que vocês leiam, e ele explica justamente sobre você ter um foco numa única coisa, e você saber fazer a pergunta certa para receber a resposta certa. Qual é a única coisa que eu tenho que fazer hoje? Que se eu fizer essa única coisa hoje, todo o resto se torna talvez desnecessário ou até mesmo insignificante, né? Qual é a única coisa que eu tenho que fazer agora para que eu consiga completar o que eu tenho que fazer hoje, para que eu consiga completar o que eu tenho que fazer na semana, para que eu consiga completar o que eu tenho que fazer no mês, para que eu consiga completar o que eu tenho que fazer em um ano, em 5, em 10, e você fazendo essa ordem de cima para baixo é bem melhor. Então, se você ir, qual a única coisa que eu tenho que fazer hoje para daqui a 10 anos eu tenho esse resultado? Qual é a única coisa que eu tenho que fazer em 5, em 1, e você vai diminuindo até você entender o que você tem que fazer agora, né? Em específico, porque a gente não tem um amanhã, a gente só tem um agora. Então, nós entendermos esses fatores, nós entendermos isso é muito importante. E eu creio que o meu propósito está muito ligado a isso, a ensinar essas pessoas a começar a mudar a mentalidade, a melhorar a vida delas, a conseguir ter novas perspectivas daquilo que elas passaram, daquilo que elas estão vivendo, e fazer conforme elas avançarem nos seus relacionamentos, que é algo que eu sinto muito no meu coração, fazer elas avançarem também consigo mesma, emocionalmente, rompendo barreiras, rompendo desafios, rompendo limites, mudando ali tudo que você tem, mudando o corpo também, mudando a alma, mudando o espírito, transformando a cada dia e sendo algo novo. Eu entendo que se você quiser alcançar um resultado, você vai precisar se tornar outra pessoa quando você tiver esse resultado. Às vezes você diz, se eu tivesse hoje esse dinheiro, eu faria isso. Mas se você tivesse esse dinheiro, você teria que ter se tornado outra pessoa já. E aí, talvez essa outra pessoa não faria isso que você quer fazer hoje. Então, isso é importante a gente entender que se a gente tivesse o que a gente tanto quer, a gente não seria o que a gente é. A gente seria outra pessoa, a gente teria outra visão, a gente teria outra perspectiva. E essa outra visão, essa outra pessoa, essa outra perspectiva ia trazer realmente esse resultado que buscamos. Então, o foco não é conquistar, o foco é ser algo diferente. O foco é ser nova criação. Paulo fala na palavra aqui. Não importa quem foi esse curso dado ou não, o que importa realmente é ser nova criação. E Cristo, nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, nele você consegue se tornar sim uma nova criação. Independente do que você está passando, se você pedir a Ele, ajuda a Ele, você vai conseguir se tornar essa nova criação que você tanto busca ser. E, consequentemente, vem os resultados de você se tornar essa nova criação. Não é como se eu vou me tornar essa nova criação e simplesmente vai acontecer as coisas. Não, você vai conseguir ter esse resultado também. E galera, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, não se esqueçam de curtir aí, comentar o que é que você achou desse vídeo, o que é que você achou dessa visão, dessa perspectiva, dizer se você não tem nada a ver com isso, se sua visão é totalmente diferente. Eu quero ouvir mais de vocês, então vamos pra cima, tamo junto, meus amigos!